Hoje recebendo os deputados Alessandro Molon, do PT, e Leonardo Pisciani, do PMDB. O Rio perde esse ano já 2,9 bilhões e pode perder até 74 bilhões até 2020, ou seja, uma catástrofe para esse estado. Eu queria saber o seguinte, há risco, por exemplo, na opinião de vocês, do Rio não ter condições de sediar uma Copa do Mundo, parte dos Jogos, ou a finalização, ou até mesmo as Olimpíadas, ou seja, as obras com vistas a essas disputas estão em risco? Há risco, sim, de ter dificuldade de fazer frente a esses compromissos, e há um risco mais grave, que é o risco com a população no dia a dia. É você afetar serviços como a saúde, como a educação, como a segurança pública, em que o Rio vive um processo de avanço significativo, e nós não podemos correr o risco de frear, de diminuir a velocidade com que esse avanço vem se dando e que precisa chegar a todo o estado. Deputado Molon, o senhor acredita também que o Rio vai sofrer muito, quer dizer, ou seja, qual é a tradução que o senhor faz dessa catástrofe no dia a dia do carioca? O que isso pode, na verdade, trazer de problema para quem vive nesse estado? Bom, primeiro, em termos financeiros, o Rio de Janeiro quebra. Não é exagero dizer isso, não. É uma catástrofe financeira para o Rio de Janeiro de proporções inimagináveis. Os outros estados não imaginam a gravidade das consequências do mal que fizeram contra o Rio de Janeiro naquela noite. Contra a Constituição, contra a Federação e contra o futuro do Rio de Janeiro, que dizem ser um estado que tanto amam, né? Quer dizer, quando é para falar da cidade do Rio de Janeiro, todo mundo acha o Rio lindo, diz que gosta do Rio de Janeiro. Na verdade, não resolveram o problema de nenhum dos outros estados. Mas nos criaram, levaram quase à falência o Rio de Janeiro. E mais do que isso, acrescentando essas questões que o deputado Pisciani falou, de saúde, educação e de segurança, tem uma outra questão que é muito grave, que é o Rio Previdência. Quer dizer, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, a saúde financeira dele depende dos royalties do petróleo. Ou seja, mais grave do que eventualmente que não conseguisse construir um equipamento esportivo, o que, no final das contas, talvez a União vá complementar. O problema são os aposentados, os pensionistas, que não podem ficar sem isso. Há uma outra questão, que no governo Fernando Henrique, eu me lembro que houve uma negociação da dívida com os estados, e na época o ministro da Fazenda era Pedro Malan, e o Rio de Janeiro ofereceu como garantia os royalties futuros do petróleo. Quer dizer, bom, partindo desse pressuposto, mensalmente em função disso, se essa loucura prevalecer, por exemplo, o Rio poderia deixar de pagar a dívida com a União? Na verdade, eu pego a sua lógica ao contrário, Ricardo. Esse é um dos argumentos que nós estamos levando ao Supremo, eu tenho certeza, a ação direta de inconstitucionalidade. Não pode a mesma União, que aceita como garantia do pagamento da dívida do Rio com a União, os royalties futuros de petróleo, com base numa estimativa daquilo que eles produziriam no futuro, essa mesma União aceita de um lado isso como garantia e com a mão legislativa, ou seja, com o Congresso da União, vai lá e tira essa garantia. É evidente que isso é inconstitucional. Deputado Pisciani. Não resta nenhuma dúvida que os royalties são receitas originárias dos estados, que já recebem, são desde a vigência da Constituição de 88, que o Rio de Janeiro e todos aqueles que produzem recebem esse recurso. Os argumentos usados pela outra parte, né, pelos aqueles que desejam ter acesso, são argumentos absurdos, argumentos sem nenhuma legitimidade, criam exemplos esdrúxulos para justificar o injustificável. A verdade é que o Rio de Janeiro sofreu por parte, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, São Paulo, os outros produtores, sofreram por parte do restante da federação um saque, um assalto. Como é que vocês veem, que é uma questão que me preocupa, e eu acho que está começando a preocupar, enfim, todos aqueles que pensam dessa forma, que é em relação à posição dos membros do Supremo Tribunal Federal. A imprensa, nos últimos dias, tem dado conta de que alguns membros do Supremo, salvaguardados pelo anonimato, têm dito que o Supremo não deve se solidarizar com as posições dos estados produtores. Na verdade, o Supremo vai referendar a posição do Congresso. Isso começou a sair nos últimos 3 dias. Está trazendo apreensão ao meio político. Queria saber de vocês. O que vocês acham? Estão preocupados com isso? Olha, com franqueza, Ricardo, nós não esperamos de nenhum ministro supremo solidariedade ou compaixão. Não se trata disso, né? O que nós esperamos e temos certeza que virá do Supremo
é a defesa da Constituição. Então, nós temos firme convicção de que os ministros do Supremo vão, olhando a decisão do Congresso e olhando a Constituição, concluir que a decisão é inconstitucional. Não pode o Supremo, diante de uma decisão flagrantemente inconstitucional do Congresso, não exercer o seu dever, que é de fazer o controle concentrado de constitucionalidade das decisões do Congresso. É isso que nós esperamos. Nesse caso, não há que se falar em ingerência do Supremo eu queria no falar Congresso. sobre isso, porque Não se trata disso. Esse é o papel do Congresso, esse é o papel do Supremo. O Supremo ele tem que analisar se uma determinada lei foi aprovada pelo Congresso, está de acordo ou não com o texto constitucional. Se ela for uma lei flagrantemente inconstitucional, e nós temos, como disse o deputado Molon, a firme convicção de que é, e a clareza de que não há como o Supremo se dizer disso. Não se trata de uma questão política. O Supremo até em determinados momentos entrou em questões políticas que podiam ser interpretadas como uma interferência no Congresso. Nesse caso não se trata disso. O que me parece, eu não sei se vocês concordam, que depois da questão do mensalão, em que houve um confronto entre o Supremo e o Congresso, claramente, por conta da competência de cassar ou não o mandato dos mensaleiros, daqueles envolvidos na questão do mensalão, o Supremo ficou extremamente cauteloso em analisar qualquer questão referente ao Congresso. Todas as questões, não, essa questão não é de nossa competência, isso nós não vamos entrar, ou seja, após aquele embate público muito radicalizado, houve o Supremo passou a ter muito dedo na análise de qualquer questão que possa, de certa maneira, reforçar a imagem de que o confronto se restabeleceu. Concorda ou não? O que é importante ficar claro, Ricardo, é que não se trata de confronto, porque se o Supremo se negar a avaliar uma decisão do Congresso pelo fato dela ter sido majoritária, instalou-se no país a tirania da maioria. A maioria vai poder fazer o que quiser. A maioria pode acabar com o direito adquirido, a maioria pode acabar com o ato jurídico perfeito, a maioria pode acabar com a coisa julgada, a maioria pode avançar com direitos e garantias individuais. Se o fato de ser majoritária e até mesmo esmagadoramente majoritária, poderia ser unânime a decisão do Congresso. Se esse fato levar o Supremo a não apreciar porque trata-se de uma decisão do Congresso, o Supremo abriu mão do seu dever, que é de analisar a constitucionalidade, inclusive das decisões do Congresso. Aliás, são os três poderes que fazem esse controle de constitucionalidade. O Congresso faz um exame prévio antes de aprovar a lei, através da Comissão de Constituição e Justiça, pela decisão do plenário. Depois faz o presidente da República, quando veta. Quando o Congresso derruba o veto, faz novamente o controle na derrubada do veto e depois o Supremo. Quer dizer, é um triplo controle de constitucionalidade necessário para evitar incongruências e afrontas à Constituição. Ok, eu vou fazer